Dica de live para quem vende semijoia. Nossa, você pode fazer composições, você pode fazer uma live só de brinco, uma live só de colar, uma live só de conjuntos, né? Você pegar tudo que combina dentro da sua maleta, né, do seu mostruário e fazer live com essas combinações. Chegando o verão agora, quais as cores que vão usar no verão? Então você dá dicas, né, de looks, o que usa com camiseta, o que usa com regata. Você pode fazer uma série de tópicos assim, né, para você explorar, né? Tanto da estação do ano, né? Se tá calor, se tá frio, se tempo chuvoso, não sei o quê. Por exemplo, no frio a gente bota cachecol e como é que fica? Colar, cachecol e brinco. Então, que tipo de brinco você tem que colocar com cachecol? Se você botar colar, não vai aparecer. Então, incentiva a usar mais pulseiras nessa fase, né? Que a pessoa tá mais... tá com o colo aqui mais coberto. Mais anéis. Então, esse tipo de coisa, tá? E procurar também os assuntos da semana, né? O que apareceu bastante durante a semana e você tentar explorar isso. Por exemplo, apareceu uma celebridade com determinado brinco que você tem no teu estoque. Aí você bota lá, fala da celebridade, fala o que as pessoas usaram nessa semana. Vocês viram o programa tal, o programa não sei o quê. Então a fulana estava usando isso, e sim, tudo de atualidade, né, de estação, né, os temas sazonais, né, que todo ano eles vêm e vão. Então tudo que vai se usar na primavera, tudo que vai se usar no verão, no inverno, no outono e tal. As tendências, né, as polêmicas também você pode falar, se você quiser, você pode dar a sua opinião. E não é só mostrar peça, né? Aí, Mara, você teria que fazer um rodízio de mostruário com elas, né? Mas se você tem um estoque grande demais, você tem que aproveitar esse estoque, não é comprar mais, não. Numera esses mostruários, sabe? Tipo se forem 15, numera isso de 1 a 15 e coloca letras para as revendedoras, por exemplo, de A a 15, vai dar o quê? Lá para a letra P, mais ou menos. E aí você vai trocando, vai alternando esses mostruários com elas. Marca aí uma data, né, para você fazer o acerto, não sei se quinzenalmente, mensalmente, marca com elas e você vai repassando esses mostruários até fazer aquele ciclo de 15 outra vez e aí sim você compra peças novas. Deve dar para você dar uma boa escoada aí nas tuas peças, sem precisar comprar coisa nova, tá? Agora, existem programas, né, para você fazer esse acompanhamento, porque a gente fazer isso tudo listando na mão é bem complicado mesmo. Eu tinha muito trabalho e isso era exatamente o que me desanimava, porque eu tinha que desmontar o meu estoque e aí botava para elas, depois eu tinha que remanejar tudo nos meus mostruários, porque nessa época eu trabalhava com mostruários, né? Não era o meu esquema aqui de estoque como é hoje do site. Então eram esses mostruários. Então você imagina, se eu tenho ali uma fileirinha de brinco toda arrumadinha e eu tiro dali, eu não posso deixar o meu mostruário com buraco. Eu tenho que voltar e preencher aquilo tudo. Mesmo eu tendo um estoque muito grande, eles eram arrumados assim em mostruário, né? Porque eu só fazia vendas físicas. Então eu tinha que estar refazendo aquilo o tempo inteiro. E aí quando pegava, vendiam muito pouco. Ou elas aproveitavam o desconto que eu dava para ficar com peças para elas. Sabe? Não teve... Acho que eu só tive uma que se interessou um pouco mais, que vendeu um pouco mais, mas o restante vendia muito pouco. Então me dava aquele trabalho danado para desmontar o meu mostruário. Eu não tinha as peças planilhadas, né? Não tinha esse estoque no computador. Então eu fazia tudo à mão. E aí elas ficavam com pouquíssimas peças. Eu tinha que... Quando elas devolviam, eu tinha que conferir tudo, depois refazer o meu mostruário. Então, aquilo para mim foi muito desgastante. E se eu saísse uma tarde para vender, eu vendia muito mais do que elas um mês inteiro, sabe? Então, eu não tive paciência na realidade para continuar com isso. Então, eu preferi desistir, porque eu sozinha, eu rendia muito mais do que elas, sabe? Mas assim, se você estiver disposta a fazer isso, então você vai construir o teu método de trabalho em cima disso e pode dar certo, tranquilamente.
uma coisa que eu acho bem importante é que as pessoas, quando elas pegam as peças consignadas, o que acontece? Elas não têm a obrigação e elas não têm o estímulo que nós que temos que pagar as peças temos, entendeu? Nós já passamos cheque, já passamos cartão de crédito, aí a gente fica nervosa porque tem que cobrir as despesas e a gente corre atrás para vender. E elas não têm que pagar nada, elas pegaram ali, se vender tudo bem, se não pegar também ninguém, se não vender, ninguém vai brigar com elas, entendeu? Então, não tem essa coisa toda, essa gana toda para vender como a gente tem. A gente que é a dona do negócio e a dona do estoque, né? Isso não tenho dúvida de que seja assim, que elas não têm o mesmo estímulo. Agora você imagina, você quer trabalhar, né? A pessoa para começar a vender é difícil no início, né? Por menor que seja a barreira de entrada para semi-joia, mas é difícil você começar do zero. É muito mais fácil quando você tem o capital ali para começar e tal. Dá para começar com zero tranquilamente. Eu comecei com zero, comecei com cheque pré-datado, né? Mas quem está lá do outro lado, em vez de aproveitar essa oportunidade que está recebendo um mostruário, que não colocou um tostão nesse mostruário, né? Ela não se arriscou nada. O trabalho que ela tem que ter, ir lá e vender e ganhar a comissão dela, poxa vida, se ela faz isso durante 3 meses, ela já tem uma comissão ali, se ela fizer direitinho, para ela já começar o negócio dela, numa condição melhor do que a gente, que começa muitas vezes com nada. Então, eu tenho alguns fornecedores que me deixavam os produtos, se eu quisesse, consignados. Tem um bom fornecedor de São Paulo que mandava para mim pelo correio. Eu escolhia, eu podia ficar 10 dias com a mercadoria e depois de 10 dias eu tinha que mandar o Sedex de volta para ele com os cheques, né? Dentro do que eu tinha ficado de mercadoria. Aí tinha lá uma regra para frete, tudo. Se eu ficasse até tanto, eu não pagaria o frete de volta, enfim. Tinha umas regras. Mas olha que maravilha, eu já cansei de fazer isso. Às vezes eu não queria comprar, aí eu pedia para mandar alguma coisa, né? Manda um Sedex para mim de 5 mil, por exemplo. Aí eles me mandavam a mercadoria, eu fotografava aquela mercadoria, mandava para as minhas clientes e aí o pessoal já me dizia se queria, se não queria. Aí depois eu só mandava o que sobrava para eles de volta. Poxa, maravilhoso para mim, eu não precisar me arriscar com uma mercadoria que eu não sabia se ia vender ou não. Que era uma mercadoria um pouco mais cara também, então mais complicado de você ficar sem ter certeza se vai vender, né? Então, poxa vida, se você pode, se tem alguém que te dá a peça em consignação, isso é maravilhoso. Se fosse eu, aproveitaria assim com unhas e dentes. Se eu não tivesse dinheiro nenhum para começar o meu negócio. Eu acho que é excelente essa oportunidade. Mas nem todo mundo tem esse espírito empreendedor que a gente que está do lado de cá, né? A gente que é revendedora, esse espírito que a gente tem. Então não vê oportunidade nas coisas. Mas sem dúvida é uma oportunidade maravilhosa. Pena que a maior 95% dos fornecedores não tem essa história de dar por consignação. E quem dá por consignação também, geralmente dá uma margem muito baixa, né? Então, fica meio complicado isso. A gente tem que analisar bem. Na época que eu fazia, eu dava 30% de lucro para a revendedora, né? Para quem estava pegando consignado, e ainda dava todo o material de apoio. Entregava o mostruário prontinho na mão dela. Eu acho que é um negoção. No final das contas, era metade do lucro para mim, metade para ela, né? Mas, aí depois eu ficava pensando, às vezes arrumava cada mostruário assim, caro, sabe? De 10 mil, 12 mil. E falava, meu Deus, se depois a pessoa diz que foi roubada, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, né? É muito complicado. Mas eu tenho uma aluna que já faz assim, e tem contrato e tudo, e ela tá dando certo para ela, tá? E conheço outras pessoas que fazem muito e tem centenas de revendedoras. Não sei como é que administra isso, tem programa de computador para fazer, mas dá certo. Você ficar disposta a vender dessa maneira, mas aí não dá para fazer muito aqui como eu faço, né? Eu tô voltada para vender pelo site. Então, meu trabalho é todo em cima desse modelo de negócio. Quem trabalha com revendedora tem que trabalhar em cima desse modelo de negócio. Se você começar a misturar tudo, você não dá conta nem de um nem de outro, sabe? Então, é bom focar
bem no que você quer. Ou é a venda no 1 a 1, né? Você e a cliente, você e a casa da cliente, a cliente vira a tua casa. Ou você focar em revendedora, ou você focar no online. Então é bom entender, ou fazer eventos também, que é tudo diferente, né? São sistemas diferentes de venda. Então é bom quando você foca em um, porque o retorno é muito mais garantido para você, até porque você está colocando uma energia muito maior naquela determinada atividade, né? Agora, se você começa a dividir muito a tua energia, você não vai fazer bem nada, né? É mais complicado. Um evento na casa de uma amiga, né? Você vai expor na casa de uma amiga, você faz uma parceria com essa amiga, ou por amizade, ou por parceria comercial mesmo, né? Ela te dá a oportunidade de ir na casa dela. Vem aqui que eu vou fazer um lanche, vou convidar outras amigas para virem aqui ver as suas peças, tá? Isso seria um gesto de extrema bondade, né? Mas o mundo ainda é bom. Você pode ser que encontre uma amiga que faça isso por você. Ou você fazer uma parceria com ela. O que você acha de a gente fazer uma parceria? Você convida umas pessoas para tua casa, eu levo um lanche e te dou uma porcentagem das minhas vendas. Então ela vai lá, vai convidar algumas amigas dela, que ainda não sejam suas clientes, né? E naquela reunião ali você acaba vendendo e fazendo novas clientes, tá? Isso é uma parceria. Então você tem que combinar uma coisa que seja boa para você e boa para ela, tá? Não tem regra, tá? O que eu falei, não tem certo, não tem errado. Tem que ser bom para os dois lados, tá? Quanto seria o percentual da amiga? É você combinar com ela, Marília, 10, 20%, ou você dá uma semijoia para ela, um conjunto bonito. Eu acho mais legal a gente combinar por percentual, tá? Percentual. Por quê? Vai que você não vende nada e você tem que dar, de qualquer maneira, sabe? Se você prometeu um conjunto de R$300 para ela, aí se você não vendeu nada, você vai ter que dar o conjunto mesmo assim. Eu acho mais legal a gente tratar por percentual. Uns 20% eu acho que é ok, né? Você tá usando a casa dela e tal. E aí vê quem vai levar o lanche, 20% você leva o lanche, alguma coisa assim. Eu, para não ficar refém dessas coisas, eu sempre fazia na minha casa, antes da pandemia. Sabe, eu uma vez por mês eu fazia, todo mês eu vendia muito bem mesmo. Porque convidava umas 30 clientes e na hora apareciam 4, 5, nunca vem tudo, tá, gente? Isso é ilusão. Então vem de 10 a 20%, nunca vem mais do que isso também. E eu falava assim, das 2 às 7. E era o horário que eu tinha, porque era a hora que meu marido ia chegar do trabalho e tal. E aí acontecia isso, elas vinham, olha, eu mexendo no mouse pra acenar pra vocês, que louca. E aí ficava pingando ali de 2 até 7. Tinha gente que chegava quase 7. Aí eu atendia tudo correndo, porque o marido já ia chegar, mas eu fazia um bom dinheiro com isso. Porque colocava aquela mesa, né, com bastante comida, com bastante bebida, e elas queriam ficar para provar tudo e tal, e acabava vendendo muito bem. As que vinham, compravam bem. Vinham poucas, mas compravam muito bem. E aí, eu já ia colocando foto, né, na lista de WhatsApp, olha, o lanche já tá pronto, a mesa já tá pronta, já botava assim aquelas coisas todas, as comidas, as semijoias expostas, e já ia criando uma vontade delas virem, né? A primeira cliente que chegava já botava uma taça de espumante na mão dela, já botava ela para fazer uma foto, que é para mostrar que o negócio tava que tava, mesmo que só viesse uma. Mas eu já fazia logo isso. Então aí ficava assim, será que vai dar tempo de eu passar? Vou passar sim, não sei o quê. E acabavam vindo, né? E dava muito certo fazer isso aqui. Tô doida que acabe a pandemia, que as pessoas... Ainda tem muita gente com medo de sair, né? E tô doida que acabe pra eu voltar a fazer isso aqui em casa. Na verdade, eu tô meio sem graça, assim, de chamar o povão, porque o meu grupo, minha lista de transmissão é muito grande. Então, fico meio receosa, porque tem muita gente que critica e tal. Então, não quero lidar com isso agora. Agora eu vou responder a pergunta dela. Ela me perguntou se é legal ter 2 fornecedores. É legal ter 2 fornecedores, até um pouco mais, tá? Eu diria assim 3 ou 4 ou 5 no máximo. Eu não já tive, gente, teve época de eu ter 20 fornecedores. E é horrível, sabe? É péssimo. Você ter esse monte de fornecedor, porque você fica com problema na hora de trocar a mercadoria. Você não sabe de onde é aquela mercadoria, se você se perdeu ali num código.
Você manda para consertar em um, já recebi várias vezes de volta, não, essas peças não são minhas, sabe? Então tem uma série de coisas aí que são difíceis. Na hora de você juntar conserto também, você tem que juntar uma quantidade boa de conserto para você mandar, para justificar o frete que você vai pagar, tá? Então eu acho legal a gente ter entre 3 e 4 fornecedores. 5 por aí, vai. Dependendo do estilo, né, de peças que eles podem te oferecer. Uns são mais do estilo de joia, outros mais, vamos supor, biojoias, né? Um com corinho, outro com alguma coisa que você gosta, um de pedras. Então é bom você ter, e ter até 2 de cada tipo de semijoia. Por quê? Se um tiver com problema de abastecimento ou tiver em falta de alguma mercadoria, muito provavelmente o outro vai ter alguma coisa que te sirva ali na hora, tá? Pra não te deixar na mão. Argola, ó, primeiro modelo de brinco. Fala aí mais pra mim, gente. Argolinha de zircônia. Saiu zircônia aí, deve ter saído errado. Zircônia, isso aí. Tô falando porque hoje eu peguei alguém escrevendo errado, zircônia. Então é importante, né? Não pra mim, mas no Instagram, tá? Só para vocês não terem problema depois com as clientes. Então, a argola já saiu, a argolinha de zircônia e Earcuff. Boa. Quem mais? Já tem mais aí. Gancho, boa. Ponto de luz, já tem 5. Saiu aqui no YouTube também, ponto de luz, ainda tem. Ainda tá faltando. Ainda tem mais modelo para acrescentar aí. Quem mais? Já temos 6. Tem o outro, gente. Tem Earcuff, que é aquele que sobe. Lembram? Earcuff. E tem aquele que vem assim, na transversal, na orelha. Como é que é o nome daquele? Lembram? Pô, pior que eu falei. Esqueci o nome do brinco. Peraí que eu vou pegar aqui no site. Rapidinho. Ninguém fala. Dei mole. Ai, essa foi boa, gente. Earcuff. Vamos lá, brincos, modelo de brinco. Vamos lá. Earhook, valeu. Isso aí. Earhook. Ainda tem mais um, ó. São 6. Tô olhando aqui que ainda tem mais um. Aquele trio de brinco. Não, trio de brinco são 3 brincos diferentes, né? Não é tipo de brinco. Aquele que pega aqui, Fernanda sabe. Vamos lá. Earjacket, exatamente, outro. Vamos, gente, aquele que pega aqui. Já são 7, ó. Estamos aqui pro 8º. Como é que é o que pega aqui no lóbulo? Bora, fala. Vamos, como é que é, gente? Falso o quê? Falso o quê? Brinco fake, mas é o quê? Falso piercing. Falso piercing. Tiene, tudo bem? E se tem falso piercing, tem o que também, gente? Tem o piercing também, né? Exatamente. Então, olha só, falamos 9. Então, vamos recapitular? Argola, argolinha, earcuff, earhook, earjacket, piercing, falso piercing, ponto de luz. Ponto de luz a gente pode considerar aí o segundo furo, né? Que mais? Ó, pode usar aqui, ó. Brinco em gota, 9. Ainda tem o de gancho, né? Aquele do ganchinho assim, que ele não tem tarraxa, que ele fica assim. E ainda tem, gente, aquele brinco transpassado, já viram? Que é uma correntinha, que ele tem a pontinha durinha. Você coloca aqui, aí traz pra cá. Anzol e gancho é a mesma coisa, Fê. Aquele de correntinha que passa assim, que é um brinco transpassado. Então, ó, contamos 11 modelos de brinco. É coisa pra caramba. E se a gente quiser estender esse tema, o que a gente pode fazer? Fala das tarraxas também. Olha só como é que tem coisa aí. Tem tarraxas específicas para cada tipo de brinco, tá? Isso é muito importante também. E vocês precisam observar isso na hora de vender, na hora de vocês comprarem e na hora de venderem também, tá? Tem tarraxa, aquela miudinha, que é pra... Peraí, agora deu calor. Aquela tarraxa miudinha, que é pra brinco de segundo furo, né? Quando você bota um brinco maiorzinho, aí o que você tem que fazer? Já botar uma tarraxa maiorzinha, né? Pra poder dar uma sustentação melhor pro brinco não ficar caído.
Quem tem orelha rasgada? Tem o sutiã de orelha e tem aquela tarraxa de sustentação. Tem uma que é em coração. Já viram? E tem também uma tarraxa de sustentação que ela tem uma borrachinha dentro. Quem quiser ver esse tema direitinho, tem um post aqui no Instagram, tá? Quem tiver aqui, ó, aqui no YouTube, que não souber disso, tem um post aqui no Instagram que tem esses modelos de tarraxa. As tarraxas pro ear cuff são umas tarraxas em forma de vírgula. Elas são bem compridas, que é para não deixar o brinco cair, tá? E tem ear cuff que tem também falso piercing, que ajuda a sustentar o brinco aqui em cima, tá? Então, gente, tem que prestar atenção nisso. Tem tarraxa de tudo quanto é tipo, tanto para quem tem orelha rasgada, quanto para o melhor tipo de tarraxa, para melhor tipo de brinco, tá? Um brinco se encaixar com uma certa tarraxa. E vou aproveitar, vou dar uma dica aqui antes de ir na dúvida da dela. Vou dar uma dica aqui para vocês. Quem tem orelha rasgada, se vocês identificarem uma cliente com orelha rasgada, já oferece de cara para ela um brinco tipo pizza. Sabe qual é o brinco pizza? Aquele brinco que é redondo, tipo assim, cheio de fatiazinha de pizza, tipo uma roda de carro, tá? E o pino dele, gente, ele fica exatamente aqui no meio, atrás, né? Então, o pino fica assim, aqui no meio, e você coloca uma tarraxa muito boa de sustentação aqui. O que que faz esse pino ser aqui no meio? Você fica com toda essa distância aqui no YouTube não tá dando pra ver direito. Essa distância aqui, ela cobre o rasgado da orelha da pessoa, tá? E a tarraxa vai colar ele lá em cima. Por quê? O pino fica aqui em cima, né? E a distância da tarraxa vai dar para tampar aqui para o brinco não descer, tá? Então, isso é uma dor que as clientes que têm orelha rasgada têm muito forte. A questão de não poder usar qualquer brinco. Então, se você oferece uma solução para ela, nossa, ela vai achar que você é, sabe, uma deusa das semijoias. Ai, eu sou a deusa das semijoias porque eu resolvi o problema da minha cliente. Pode se considerar, porque esse é um problema que elas têm muito... Elas ficam constrangidas, elas querem usar o brinco, não podem. Então, é assim, terrível. Eu há pouco tempo... Olha a Paty aí, tudo bem, Paty? Há pouco tempo eu atendi uma cliente que tinha esse problema e ela estava já numa festa. Foi até no casamento que eu fiz live de lá. Lembra que eu estava numa festa de casamento há um mês atrás, mais ou menos? Então, eu entreguei lá na hora da festa um brinco para uma cliente que tinha a orelha rasgada. Então, ela estava assim, super constrangida porque ela estava toda bonita, toda arrumada, cabelo bonito e não podia botar um brinco. Então, eu levei um brinco de pressão, era o único que eu tinha aqui, que atendeu essa cliente. Mais um desse de pizza com essa tarraxa muito forte atrás, ela também segura até quem tem a orelha toda rasgada, tá? No caso, essa cliente queria especificamente um brinco de pressão e eu, por acaso, tinha aqui. Mas é super difícil a gente conseguir brinco de pressão de semijoia, tá? Você encontra muito de bijuteria, mas semijoia é difícil a beça. E eu, assim, todo esse tempo que eu trabalho com semijoia, eu consegui 2 vezes só, tá? Então, eram os únicos que eu tinha.